tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula vai ser de geografia. Está no capítulo 6 do livro de vocês. A gente vai falar sobre as cidades e suas funções, tá? A partir da página 29 do livro de vocês. Nas aulas passadas nós falamos sobre cada região do Brasil. Então vocês conheceram um pouco do aspecto físico, econômico e populacional de cada região do Brasil, que são 5 regiões, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades, sobre os centros urbanos, que são as cidades, as fábricas que existem, por que muitas pessoas migram do campo para a cidade em busca de mais emprego, de uma vida melhor, né, de uma economia de vida melhor. Então, muitas pessoas migram do campo para a cidade. Nós vimos também que a maioria das pessoas migram mais para a região sudeste, que é o Rio de Janeiro, São Paulo, onde estão as capitais do Brasil com maior condições financeiras e de fonte de trabalho, tá bom? Vamos lá. Durante os estudos das aulas passadas, sobre cada região do Brasil, podemos constatar que a maioria da população brasileira vive em cidades. Por que isso acontece? Será que é assim em outros lugares do mundo? Nesta aula estudaremos um pouco sobre a cidade e suas funções. Quais são as funções da cidade, né? Por que muitas pessoas migram para a cidade, para os centros urbanos? O mundo urbano. A cidade é um espaço repleto por práticas comerciais, industriais e de prestação de serviços. É o espaço onde se concentra grandes construções como prédios, casas, rodovias, ferrovias. Conforme vimos nas aulas anteriores sobre as regiões do Brasil, a população brasileira é majoritariamente urbana, quer dizer, da cidade. Assim também vive a maior parte da população mundial. As grandes cidades são intensas, com grande fluxo de pessoas e mercadorias, além de objetos tecnológicos e institutos de pesquisas que estão sempre buscando aprimorar as tecnologias. Também um dos objetivos das pessoas virem para a cidade não é só em busca de trabalho, não. É mais fácil também para essas pessoas para vir em busca de uma vida melhor, até de consultas médicas, né? Para ter mais acesso a essas coisas e também à tecnologia, tá? Além disso, as cidades são centros de decisão política, de prestação de serviços e de finanças. Assim, em diversas situações, os trabalhadores rurais estão frequentemente nas cidades para resolver questões como documentos em cartórios, dinheiro no banco, para cadastrar cooperativas em cartórios, registrar seus filhos. Por mais que haja alguns serviços disponíveis nas cidades rurais, determinadas funções ainda se limitam apenas aos grandes centros urbanos, né, gente? Como os bancos principalmente, tá? E escolas também, né? Quando a pessoa vem para a cidade, tem condição melhor de estudar também, de frequentar melhor as escolas. O crescimento da cidade, vamos falar um pouquinho sobre o crescimento da cidade. Quando abordamos assuntos sobre urbanização no Brasil e no mundo, é importante que saibamos que o crescimento urbano e a urbanização são processos integrados, porém distintos. Estão juntos, mas a mesma coisa, são coisas diferentes. Estão juntos, mas ao mesmo tempo são coisas diferentes. Eles elucidam indicadores diferentes para estudos geográficos. O crescimento urbano diz respeito ao aumento da população que vive na cidade e a ampliação do espaço urbano produzido, ou seja, é quando o número de habitantes urbanos aumenta e a cidade cresce. A urbanização, por sua vez, corresponde à transferência de populações rurais para a cidade. Que é o migrante do campo para a cidade. São os migrantes, quando a gente já expliquei isso, quando a gente migra de um estado para o outro. Considera-se urbanizado, porém um país onde a população reside das cidades é superior à população rural.
Na página 30 de vocês têm um gráfico aí mostrando, tá? Este gráfico aqui mostra a população rural e a população urbana. O amarelo é a população urbana e o vermelho é a população rural. Está aí de 1940 até 2010. A última contagem foi em 2010, tá? Para você ver o tanto que a população urbana cresceu e como a rural tem menor quantidade. O crescimento populacional de diversas cidades no mundo, assim como as cidades brasileiras, teve relação direta com o campo. A migração em massa de trabalhadores do campo, que é o êxodo rural, em direção às cidades para trabalhar ou por não ter condições de se manter no campo diante das mudanças, como a modernização e o avanço da agricultura empresarial. Fez com que a maioria das pessoas passasse a viver na cidade. A urbanização no Brasil é um fenômeno relativamente recente e ocorreu de forma acelerada. Somente a partir de 1970, a população urbana ultrapassou a rural. Vocês podem ver aí, tá? Pelo gráfico, que antes a rural era a maioria. E depois, vocês podem ver que de 1970 a população urbana começou a crescer, tá? Até no início do século XX, o Brasil era um país agroexportador e suas principais atividades econômicas se concentravam no campo. Com o passar dos anos, o perfil da economia brasileira foi se modificando. Nas cidades, a industrialização crescente, atraindo mão de obra e expandindo a malha urbana nas cidades, né? Foram abrindo mais fábricas e com isso precisava contratar mais mão de obra, por isso que as pessoas têm mais facilidade de arrumar trabalho na cidade. Rede urbana e a hierarquia urbana. Como funciona? Vamos lá. A rede urbana é o conjunto integrado de cidades que estabelece relações econômicas, sociais e políticas entre si. As grandes cidades reúnem uma maior gama de comércios, serviços, indústrias, centros financeiros e políticos, pois o crescimento da cidade está relacionado com concentração de renda e atividades econômicas. Diante da diferença de disponibilidade, distribuição de indústria, comércio e serviço entre as cidades, é comum que as pessoas se desloquem entre elas em busca do que deseja ou necessita. Algumas cidades predominam e exercem influência cultural, política, econômica sobre outras, produzindo um sistema de relação hierarquizadas no interior de cada rede urbana. Mesmo às vezes as pessoas vêm para a cidade, aí ali não está conseguindo se manter, elas migram para outra cidade, onde elas vão ter a possibilidade de ter uma vida melhor, né? Ou assim achando. A maioria das pessoas vem mais para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, tá, gente? Hierarquia urbana brasileira, mas só um detalhe, as pessoas também que trabalham no campo claro que tem o seu valor, porque as coisas são primitivas no campo, né? Então, até que chega na cidade, passa por um processo bem grande e toda mão de obra é necessária, tanto do campo como da cidade. Para acontecer na cidade, tem que começar lá no campo primeiro. Alguém tem que plantar, depois tem que ter alguém para colher, né? Para chegar na cidade, para poder chegar no comércio, para poder ser vendido, para chegar na nossa casa. Então, tudo é um conjunto. Eles têm que trabalhar em conjunto, independente seja campo ou seja cidade, tá? No Brasil, assim como a maioria dos países do mundo, o padrão de urbanização por metropolização é o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana, ou seja, de uma área composta por vários municípios, que possui uma dinâmica territorial em comum. Esse padrão é concentrador e produz certas relações de dependência entre cidades,
Significa, igual aqui no Rio de Janeiro, nós temos vários municípios. Duque de Caxias é um município. São João de Meriti, outro. Nova Iguaçu, outro. E assim por diante. Existe a capital do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Então, muita gente tem dificuldade de entender isso. O Rio de Janeiro é capital e o Rio de Janeiro cidade. Eles têm, cada um, né, tem a sua independência. Por isso que cada cidade tem o seu prefeito, mas o governador é um só, o presidente é um só, o presidente do Brasil, governador do Rio de Janeiro. Então, o governador do Rio de Janeiro, ele é governador tanto da cidade do Rio de Janeiro como do município do Rio de Janeiro. Mas cada cidade tem o seu prefeito, tá? Então, cada cidade tem o seu prefeito e acontece que, às vezes, cada cidade tem a sua autonomia para poder tomar decisões, tá bom? Os maiores centros urbanos apresentam uma economia mais diversificada e oferecem mercadorias e serviços a menores. Neles concentram-se sistemas bancários, sedes de grandes empresas nacionais e multinacionais, centros de abastecimento, lojas de departamentos, hospitais variados, escolas, universidades e centros de pesquisas de excelência e entidades político-administrativas centrais na política nacional. Assim, quanto maior diversificado é o centro urbano, maior sua capacidade de coordenar os principais fluxos de mercadorias e de serviços, influenciando nas outras cidades. O Brasil tem uma grande metrópole nacional, que é São Paulo, que eu já falei para vocês. Ela é a maior cidade da América Latina e conta com uma população de 12 milhões de pessoas, é muita gente. Há também duas metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, tá? Onde se concentra a maior população. Com a urbanização, com a industrialização, o que acontece? A poluição, tá? Aí no Saiba Mais tem, a poluição industrial é um dos maiores problemas ambientais enfrentados pela sociedade urbanizada contemporânea. As indústrias, de maneira geral, produzem muitos rejeitos que são descartados frequentemente de maneira indevida, de maneira incorreta. Além disso, o alto ritmo de produção consome muita matéria e energia, né? Tem vantagem e desvantagem. Viver na cidade tem a sua vantagem pelo fato de você ter uma vida melhor, ter emprego, ter condições de sobreviver melhor. Porém, quanto mais indústrias tivermos, mais poluição nós teremos também, tá? Vamos fazer agora a atividade da página 32 e da página 33, tá bom? Um beijo enorme para vocês, quinto ano. Amo